Bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Olá! O tema do nosso programa de hoje é a surdez e a linguagem de Libras. Nós temos aqui para falar sobre esse tema uma convidada especial porque ela é da casa, ela é professora aqui do curso de fonoaudiologia e também do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Bem-vinda, Cecília. É a Maria Cecília Moura, ela é fonoaudióloga, ela é doutora em psicologia social aqui pela PUC de São Paulo. Ela é docente titular da PUC de São Paulo e tem muita experiência tanto na área de linguagem como na área de linguagem e surdez. Bem-vinda, Cecília, novamente. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite, uma oportunidade, um cenário tão bonito, falar da fisioterapia, da fonoaudiologia, da Libras, do surdo, tanta coisa para a gente comentar aqui, né, nesse ambiente maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Muito Obrigada. E daí eu acho assim, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse para a gente da sua experiência, para as pessoas de casa poderem conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, no começo, quando eu comecei a trabalhar como fonoaudióloga, até antes, quando como estagiária, eu trabalhava numa linha assim, só falando com a criança surda, né? Trabalho com criança surda desde muito tempo, desde o estágio. E a gente falava apenas, né? A criança tinha um aparelhinho auditivo, a gente não usava sinais, não usava gestos para desenvolver a fala e a audição. Conforme fui caminhando na minha vida profissional, a possibilidade que eu tive de ir junto com uma linguista aqui da PUC também, Cristina Pereira e Ochoca, para os Estados Unidos ver um trabalho com sinais lá, a gente trouxe a ideia para cá, nós ficamos encantadas com isso. Não era Libras ainda, a Libras é muito recente, mas naquele tempo eram sinais, era uma língua de sinais utilizada pelos surdos. E eu fiquei apaixonada por aquilo, comecei a estudar, né? E aí fui me desenvolvendo nisso, meu doutorado foi nessa área, eu estudei a questão da identidade do surdo que sinaliza, que é uma grande incógnita para toda a população, né? As pessoas não entendem muito bem como é que é essa questão de ser surdo, usar a língua de sinais, Libras, como a gente chama no Brasil agora. Sim. E aí eu fui desenvolvendo pesquisas dentro da PUC, até que a gente conseguiu que essa disciplina, porque é pela lei ter Libras em alguns cursos, mas não em fisioterapia. Fisioterapia é o grande ganho, né, que a PUC conseguiu colocar dentro do curso de físio. Então a gente tem Libras no curso de fisioterapia. Agora é um diferencial enorme, né? Para que os alunos possam entender um pouco o que é o trabalho com o indivíduo surdo, né? Como que é receber esse indivíduo surdo, né? E poder entender o funcionamento dele, poder se comunicar, claro, de forma básica, porque o curso tem uma extensão que não permite assim, um aprimoramento enorme na língua, mas consegue ter essa possibilidade. Enfim, eu fui trabalhando nisso, apresentando trabalhos em congressos, assistindo congressos, organizando congressos, e atualmente, assim, eu defendo muito a importância da Libras para o indivíduo surdo. Cecília, parabéns, né, por essa experiência e por desbravar esse caminho aí aqui no Brasil, né? Queria voltar um pouquinho, e eu sei que você não gosta muito desse termo, deficiência auditiva, então eu queria que você definisse ou a surdez ou deficiência auditiva, explicar se existe uma diferença entre isso. Acho que a maioria das pessoas acabam confundindo um pouquinho. Não, o termo surdez até não é tão complicado. O problema maior é a questão de usar deficiente auditivo. Então, eu normalmente me refiro ao surdo, normalmente eu estou até usando na escrita surdo / deficiente auditivo, porque tem alguns que querem ser chamados de surdos, outros de deficientes auditivos. A questão do deficiente auditivo é que ele traz a conotação de uma pessoa com deficiência. E quando é uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa em deficiência, a gente pensa em incapacidade. Diminuindo, né? Diminui. Isso está muito relacionado até na área da fisioterapia, né? Ele tem uma deficiência motor, então tem incapacidade. E hoje em dia a gente já sabe que não é exatamente assim que funciona, né? Mas a terminologia, ela é utilizada pelo governo e a gente tem que respeitar, né? Então, o surdo aí, quando eu falo surdo, eu estou me referindo à possibilidade dessa pessoa que tem uma perda auditiva poder fazer parte de uma comunidade surda, poder fazer parte de um grupo que
tem orgulho, né, da sua condição, né? Ele não se julga inferiorizado por causa disso. Sim. E tem a questão da identidade, que a gente chama, né, ter uma identidade preservada. É surdo e a minha identidade é preservada, né? Para ele poder saber que ele não é uma pessoa com defeito. Então, acho que essa diferença é uma diferença complicada. E eu acho que tem outra coisa importante que a gente tem que marcar, que é muito diferente nascer surdo e ficar surdo na vida adulta, né? Porque quem cresce como ouvinte, quando chega na vida, qualquer idade, não é a partir de qualquer idade, mas depois que desenvolveu a linguagem e fica surdo, ele tem uma forma diferente de estar no mundo, de encarar a sua surdez. Quando você nasce surdo e tem possibilidade de desenvolvimento, isso é muito importante, né? Ele vai crescer com a possibilidade de se perceber como surdo, mas não inferior aos outros. Então é pior perder a audição depois. É uma questão de perspectiva. É. É uma questão de perspectiva, né? Porque, veja bem, para muitas pessoas, perder a audição significa estar completamente isolado, né? Mas vai depender de como ele lida. Por exemplo, eu tive uma paciente, né, adulta, que perdeu a audição no ouvido por um problema médico, enfim, né? Logo em seguida perdeu no outro, foi muito rápido, sem nenhuma possibilidade nem de implante coclear, nem de aparelho auditivo, nada, absolutamente nada. Ela é ainda, né? Não faz tempo que eu não a vejo, mas quem sabe ela vai assistir o programa, né? Vai nos ver, né? E daí ela é dentista, né? Mas ela aprendeu a leitura labial, entendeu? Ela não foi aprender Libras. Comigo o trabalho foi em leitura labial. Mas ela estava tão bem que ela desenvolveu ela muito aceitou rápido. tanto aquilo, né? Então, o que ela fazia? Quando ela recebia um paciente, ela não falava, eu sou surda. Ela falava assim, assusta as pessoas. Nem sou deficiente auditiva, não sou... Ela ia lá e falava, por favor, sente-se, né? Eu vou examinar a sua boca, etc e tal. Examinava, daí sentava com a pessoa, né? E falava assim, olha, vou explicar, você tem esse problema, a gente vai precisar fazer isso. Eu não escuto, mas eu consigo fazer leitura orofacial, tá? E isso deixava a pessoa tranquila, né? Então ela se adaptou bem. É que ela era muito segura, né? Muito segura, absolutamente segura. Enquanto que outras pessoas têm mais dificuldade, né? Então vai depender muito de cada pessoa. E uma pessoa pode nascer surda, ou porque não tem um trabalho bem feito com ela, ou porque a família não deu o apoio necessário, e aí ela pode ter uma grande dificuldade de inclusão, né, no Mas, mundo. por exemplo, nessa paciente, o repertório que ela tinha anterior à surdez facilitou, né, o processo de reabilitação dela, né? Facilitou demais. E aí tem uma questão também, a gente tem uma memória auditiva. Por exemplo, eu tenho um paciente adulto atualmente que também perdeu completamente e não tem, o implante coclear também não funciona mais, enfim, por problemas médicos mesmo, né? E ele é capaz de cantar para mim, eu não canto. Você pede para eu cantar, eu não canto nem parabéns para você. Mas eu sou muito ruim, né? Mas ele é capaz de cantar, mas ele não se escuta mais, mas ele tem uma memória auditiva. Então ele fala assim, quando eu escuto o meu pai, por exemplo, eu ouço a voz do meu pai na cabeça. A minha voz ele não pode ouvir porque ele não me conheceu antes. Ele não tem memória da tua voz. Então a memória, essa moça também, ela tinha uma memória auditiva e uma capacidade enorme de usar a pista visual, sabe? De saber o que estava acontecendo no mundo. Muito bacana. Essa disponibilidade de aprender um novo jeito de estar no mundo faz toda a diferença. Aí na fisioterapia, que vocês percebem... Em qualquer área, né? É a mesma coisa, entendeu? Você tem um problema, como que o indivíduo vai reagir frente àquilo, como ele vai trabalhar... eu não chamo nem de superação, mas para viver, conviver com aquilo. É uma nova forma de viver. Isso, né? Exatamente. A gente tem uma pergunta que acho que tem um gancho nessa aí. Vamos Tá, ver? vamos, claro. Boa tarde, eu sou a Ana, estudo fisioterapia na Universidade de São Judas. Tenho curiosidade de saber quais são os graus de deficiência auditiva e se tem leve, moderado e grave, e a partir de qual grau é considerado um deficiente. Muito bem. Os graus normalmente são, né, existe uma graduação, como ela falou ali bem certinho até, né, leve, moderada, severa e profunda, né? Tá. E aí eu não vou ficar falando aqui de decibéis, enfim, uma coisa muito técnica, mas assim, quem quiser procurar na internet, tá em todo lugar, hoje em lá dia tá é facinho, fácil, né? Mas, e aí ela pergunta a partir de que grau a pessoa é considerada deficiente. A partir de grau nenhum, porque deficiente ela não é. Ela já está um pouco... Aquela história, naquela história, entendeu? Ela tem uma perda auditiva,
Só que o que é muito importante é, desconfiou da perda auditiva, vai procurar um médico, né? O mais rápido possível. O mais rápido possível. Por exemplo, existe uma condição que a pessoa está escutando e de repente deixa de escutar, uma surdez súbita. É uma condição muito... Vai e volta, assim? Ela pode nem voltar imediatamente. Aí a pessoa acha... Eu tive uma amiga minha, que a sobrinha dela teve isso, falou, ela estava tomando banho, acho que entrou água no ouvido. E ela ligou para mim e ela falou, eu tô achando esquisito. Eu falei, para o hospital agora, porque é uma condição muito complicada, é uma condição difícil, que o médico tem que avaliar, tem que examinar e tem que medicar. Tá? Isso é uma coisa bem importante, porque acho que a gente acaba não disseminando muito essa informação. Isso, exatamente, né? Entendeu? Ou outro problema, né? Eu falo sempre assim, muitas vezes o que a gente tem? A gente tem dor de ouvido, né? Porque ficou gripado, então infeccionou, etc e tal. Daí, põe hoje em dia acho que ninguém mais põe óleo quente. Cera, né? Espero que não põe, porque óleo quente não pode pôr. Não é uma solução estéril, né? Mas põe lá o quentinho, espera passar, ou vai no médico, toma o remédio 3 dias, acabou, para de tomar o remédio, e daí a infecção volta, Tem que cuidar e tem que cuidar direito, como o médico falou, né? Porque uma pessoa com um problema de ouvido médio, ela tá com uma perda auditiva, tá? Ela não tá escutando, ela escuta, mas escuta menos, né? Ela precisa ser cuidada, tá? Pode se tornar um grande problema com uma grande infecção. Se for um problema de nascença, por exemplo, né? Nasceu surdo, tem várias causas para surdez, né? Vai ter que cuidar disso. Hoje em dia a gente tem o teste da orelhinha, né, feito na maternidade. Então, se o teste apontar alguma possibilidade de problema, a mãe vai ser encaminhada para levar a criança, depois de um pouco tempo, 1 mês, enfim, para refazer o exame, para ver se está tudo em ordem. Procurar um especialista, né? Procurar um especialista e fazer todo o segmento necessário. Então, o importante é que desconfiou, vá no médico, né? Se uma criança pequena, vá ao pediatra, que vai encaminhar para o otorrino especializado, mas o importante é cuidar. Mas deficiente ele não é. Ele tem uma perda auditiva que pode ter, vamos dizer, cuidados paliativos, aí dizer, o aparelho auditivo, o implante coclear e o trabalho fonoaudiológico, com certeza. E tem alguma dica, Cecília, sei lá, pra gente que tem criança pequena em casa, né? Que as mães podem ficar atentas, que pode ser um sinal que às vezes passa despercebido? Tem? Olha, tem. Acho que não só para criança, mas para adulto também, tá? Porque assim, a criança começa a falar mais alto, ou adulto. Então, a criança... Tudo bem, que toda criança grita. Você já está preocupada, né? Falando, ai, meu Deus. Né? Não, a criança... Mas você vê que em todas as situações ela tende a falar mais alto. Você chama a criança e a criança não atende. Também entendo que criança, às vezes, está brincando e não responde. Mas é muito sistemático. Ela não responde. Agora, se você encostar, ela já olha e já... Então, esses sinais que você fala... O que será que está acontecendo? Que coisa esquisita. Leva para o médico. O médico vai encaminhar para fazer uma audiometria com um fonoaudiólogo. E isso não é nada. Se for alguma coisa, vai se ter lá os procedimentos para que isso possa ser cuidado. Mas dor de ouvido, pôs a mão aqui, bem aqui assim, encostou aqui. Tanto, eu digo adulto ou criança, porque adulto também faz bobagem. Pôs aqui, vai para o médico. Doeu, vai para o médico. Tá? Para tratar realmente. Tem que tratar. Porque não fica aquela cronicidade, né? Otite de repetição, muitas vezes, até com infecções assim que pegam o osso, né? Não vale a pena, uma coisa que não é necessária. Cecília, eu fiquei um pouco curioso quando você me nos disse com relação à comunidade dos surdos, como que ele lida com essa linguagem, principalmente de Libras. Eu queria que você tentasse exemplificar um pouco pra gente. Então, como que o fisioterapeuta ele pode, de fato, ter esse primeiro contato com esse surdo? Como que ele pode lidar mesmo, não só o fisioterapeuta, mas o profissional de saúde em geral mesmo, assim. Como a gente pode também ajudá-lo de alguma maneira? Então, o que é muito importante é perceber que a pessoa com deficiência auditiva, com surdez, surdo, deficiente auditivo, não importa o nome que a gente vai dar, ele... não é uma pessoa deficiente, ele entende, ele compreende. O que pode estar
prejudicada é a forma da comunicação. Então, entender isso é um primeiro grande passo para um atendimento bom, efetivo. Porque eu faço fisioterapia também, eu sei o quanto é importante que me expliquem o que está sendo feito, o que isso vai causar em mim. A mesma coisa é com o indivíduo surdo, né? Então, o fisioterapeuta tem que ter essa a clareza de que o surdo, mesmo com aparelho ou com implante coclear, ele vai usar muito a visão, né? Então, quando eu vou falar com o surdo, eu vou falar sempre de frente para ele, né? Eu não vou pôr a cabeça para baixo, fazer assim e falar. Porque mesmo que ele tenha um bom aproveitamento auditivo, mesmo que ele possa ouvir pela audição, ele precisa muitas vezes dessa complementação da leitura orofacial. Então, falar de frente é muito importante. Às vezes está fazendo algum procedimento e esquece desse Então, contato. se vamos supor que você vai fazer alguma questão, trabalho qualquer nas costas, né? Quando você estiver lá nas costas, evite falar. Primeiro você explica, fala, agora eu vou lá. Se tiver alguma dúvida, você pergunta. Ele pergunta, você vai ter que falar para ele, olha, eu não vou parar o procedimento quando você perguntar, mas depois eu explico para você. Se ele não tiver boa leitura orofacial, utilize daí gestos, tá? Se precisar, use a escrita, tá? Mas tente se comunicar. Essa é uma regra para o fisioterapeuta e para todo profissional da saúde. A gente vê relatos muito tristes de indivíduos surdos que vão ao médico, a um fisioterapeuta e não tem nenhuma explicação daquilo que está acontecendo. Isso é muito ruim, né? E eu acho que o profissional que não está preparado para receber, ele acaba tratando de uma maneira meio infantilizada, Isso, não é? E acho que isso perfeito, para o surdo deve ser horrível, né? É horrível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Imagine ele o tempo inteiro sendo aí considerado, como a moça ali colocou, uma pessoa com deficiência, né? Sim. E na verdade não, ele não escuta, mas só isso. É só isso, ele entende, ele percebe, ele entende muito aquilo que a gente fala, né? Sem falar, né? Que a gente usa de expressão facial. Então, de repente, o profissional da saúde faz um gesto da cabeça, faz assim, ele entendeu. Falou, e até o corpo, a maneira, né? O gestual. O jeito, tudo, entendeu? Então, acho que isso a gente tem que tomar cuidado. Consegue ouvir nas entrelinhas ali. Com certeza. Ele vê ele enxerga. Ele enxerga o que ele não ouve. Exatamente, é isso mesmo. Nossa, muito interessante esse trabalho. E eu acho que existem cursos, por exemplo, para profissionais da área da saúde que têm vontade de se comunicar melhor. Tem cursos específicos disso? Eu acho que eu não conheço cursos específicos para a área da saúde. Pode ser que tenha, a gente não conhece tudo, o universo hoje em dia em geral, é imenso, né? Mas a própria PUC tem esses cursos para formação em Libras, né? Então é só buscar, né, informação no site da DERDIC, né? Que a DERDIC é uma clínica de reabilitação de distúrbios da comunicação da PUC. Então, a DERDIC é fácil, é uma sigla, é só, né, a pessoa googar, né? E procurar lá na DERDIC os cursos para ensino de Libras. E eu acho que até assim, se muitos profissionais da saúde se interessarem, eles podem procurar a DERDIC e falar, nós temos um grupo aqui que tem um interesse específico para a área da saúde, medicina, enfermagem. Eu, por exemplo, já dei aula no curso de enfermagem lá de Sorocaba, que a PUC também tem um curso de medicina e enfermagem de Sorocaba, Santa Lucida. E eu dei um curso que não era especificamente só de surdo ou de Libras, nem nada, era só um esboço, mas na verdade tratava de todas as outras deficiências. Porque a gente está falando do surdo aqui, mas a gente, como profissional da saúde, tem que saber lidar com todas elas. O deficiente visual. O deficiente visual, o deficiente intelectual. Atualmente, as crianças com autismo, né? Aí eles crescem, não? E eles precisam, a pessoa precisa ter este conhecimento para poder tratar bem. Acho que a PUC São Paulo é um exemplo disso, né? Porque na comunidade, nos funcionários, tem muitos, né? Acho que muito por conta da DERDIC mesmo, né? Então, de fato, consegue fazer com que tenha uma integração mesmo, né, no mercado de trabalho. Acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que para quem não conhece a PUC, né, quando a gente anda aqui pelos corredores,
A gente vê, né, porque tem realmente uma inclusão, né? Vocês fazem através da DERDIC, né? Eu essa inclusão. não faço esse trabalho, mas a DERDIC faz esse trabalho. E é muito bonito de ver, né? Eles trabalhando, eles ativos, e eles conversam, eles são muito ativos, né? Interativos. Interativos, Isso, exatamente. Então, é aquilo que você falou, não é uma deficiência. Eles estão trabalhando, eles estão produzindo e eles se comunicam de outra maneira. Somente isso, né? Com certeza. Mas então, se alguém se interessar, pode fazer um pedido para um curso desse. Com certeza, eu acho que é uma ótima ideia, inclusive, tá? Surgindo daqui. Olha lá, de repente, né? Cicely, como que você vê, assim, né, já faz alguns anos que você ministra aula, toda essa parte para os alunos da fisioterapia. E como que como que foi esse processo também para você, assim, de dar aula para a fisioterapia? Você mudou alguma coisa do jeito que você dava aula para fono, por exemplo? Como que foi isso aí para você? Os alunos são interessados? Isso. Então, isso para mim foi uma coisa foi uma experiência, curiosa. Está sendo, né? Continua. Muito interessante. Os alunos da fisio são muito interessados, muito. Então, tem uma parte prática, que é um surdo que dá as aulas de Libras, né? E eu dou a parte teórica, né? Explicando essas questões todas do que é ser surdo, as questões que envolvem aí o atendimento, na verdade, né? Ter o respeito pelo surdo, essas questões um pouquinho que a gente falou aqui. Mas o que me encantou muito foi, assim, o interesse que eles tiveram nesse tipo de aprendizado, entender. Inclusive, tem uma aluna aí que está super... Fazendo trabalhos, né? E ela quer continuar, e ela... Sabe, eu acho que isso é importante. A gente... É claro que quando a gente dá aula na universidade, a gente sabe que numa turma é uma heterogeneidade imensa. Cada um vai seguir seu caminho, mas se a gente conseguir despertar em cada turma 2, 3 indivíduos que tenham interesse ou que vão ter esse olhar diferenciado, né, para o surdo ou para a pessoa com deficiência de uma forma geral, eu acho super interessante. Você conseguiu plantar a sementinha nela, certeza. né? Ela está fazendo, para quem não sabe, já está pesquisando, levando em congresso a pesquisa de vocês. Então, já tem alguns trabalhos interdisciplinares entre a fono e a físio, né? Avaliando as questões posturais, uma série de coisas. Com certeza, né? Com certeza. Então, acho que isso já rendeu uns frutos, essa sua sementinha, não é? Você orienta esses trabalhos? Não, eu não estou orientando esse trabalho, não. Gostaria, mas a gente tem um limite aí, né? De não dar conta de tudo. Dar conta de tudo, infelizmente. Cecília, e sabe que hoje mesmo a gente teve uma outra entrevista falando de fisioterapia preventiva e o entrevistado, o Rafael, falou pra gente sobre a inclusão, né, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sim. E deve acontecer isso com os surdos, né? Eles devem pegar e daí chega na empresa. Como é que é a adaptação? Você acompanha isso? Um pouco. Eu acompanho, tem um trabalho de pesquisa também que eu já fiz a respeito disso, né? E tenho, assim, a vivência, né, eu convivo bastante com a comunidade surda, né? Tenho muitos amigos e ex-pacientes, enfim, a gente tem uma circulação por aí. O que eu percebo, assim, a gente tem a lei, deve ter falado de lei de cotas, eu não sei se ele falou, mas enfim, a gente tem uma lei de cotas para pessoa com deficiência e ela tem que ser cumprida. Só que, assim, é muito mais fácil para a empresa cumprir a lei de cotas com uma pessoa com uma menos deficiência do que com uma com muita deficiência. Então, se pensar no plano físico, colocar uma pessoa com cadeira de rodas significa fazer um replanejamento arquitetônico. Pegar uma pessoa que tem um problema físico, mas que ande, por exemplo, com uma bengala, é muito mais fácil, né? Exige menos alterações. Menos alteração. Uma deficiência visual apenas e uma pessoa com cegueira total. Ou um surdo, uma pessoa que escute pouco e use só Libras, e a outra que escute melhor com o aparelho e fale, né? Então, esse é o problema. Eles vão pegando as pessoas com menos deficiência. E aí, além disso, é que muitas empresas não vão propiciando situações de desenvolvimento para essas pessoas. Essa é a grande reclamação. Então, eles entram, têm o seu trabalho, mas eles ficam sempre no mesmo patamar, né? Não há um desenvolvimento aí. Isso tem que mudar, né? A gente tem que ter esse respeito e, assim, poder propiciar que a capacidade do indivíduo seja vista e respeitada. E com a sua experiência, como que você acha que a gente pode mudar isso? Eu acho que a gente pode mudar na medida que a gente tem um programa como esse, tá? Na verdade, que a gente faz a divulgação, porque a gente sabe o quão importante que é a mídia, né? Para espalhar, né? Para espalhar, para divulgar. E mais ainda, na hora que a gente tem uma disciplina como essa dentro do curso de fisioterapia. Porque vai tendo outras pessoas disseminando a mesma informação, exatamente, né? É como você falou, são sementinhas
E é assim que vai, uma floresta, a gente começa com a semente, mas a semente. gente sabe que uma floresta pode ser plantada dessa forma. Tá? Estamos no caminho certo, então. Com certeza, com certeza. Cecília, a gente está no finzinho do programa. Sim. Você quer deixar um recado, falar alguma coisa que você acha importante para os nossos telespectadores, para os alunos da Fono, da Físio, das outras Bom, áreas? eu espero, né, que as pessoas que estejam escutando isso passem a pensar, né, no que é ser uma pessoa com uma diferença e não com uma deficiência. Aquilo que todos nós somos diferentes, existem diferenças que são maiores, são mais marcantes, mas não pensar nisso como uma deficiência. Se a gente puder já plantar essa minúscula sementinha do respeito pela pessoa, de olhar em volta e verificar quantas pessoas que têm diferenças e que são diferenças às vezes até significativas, que estão tão bem, né? Estão produzindo, tão felizes, enfim, né? Nesse mundo que nós vivemos, né? Eu acho que eu já fico muito feliz. Com certeza. Acho que a gente podia dar um obrigado em Libras. Ah, tá É mesmo. O pessoal da nossa Tá comunidade. certo. Obrigada a todos vocês que estão vendo nós aqui. E eu espero que todo mundo que está vendo a gente, né, possa entender e divulgar, né, que o surdo, né, não é deficiente. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Vamos a gente também aqui, né? lá. Nosso muito obrigada. Obrigado. Tá ótimo. Assim, acho que você conseguiu nesse programa mostrar isso e eu acho que parabéns pelo seu caminho, sua trajetória, que eu sei que você mudou um pouco, muito dessa história do Brasil aí nessa área. Né? Muito Uma obrigada. trajetória linda. Muito com obrigada. certeza. Muito Parabéns. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, vamos encerrando por aqui. Continue nos acompanhando no Facebook, no Instagram e até a próxima.